eu queria hoje começar fazendo uma confissão de paixão. Nós estamos tratando da pobreza, entre aqueles 6 ensaios da quarentena, que é o livro pelo qual eu desembarquei no contemporâneo, e como digo lá, e não gostei do que vi. Eu estou tratando das questões do negativo do contemporâneo, porque nós estamos muito próximos de uma sociedade distópica, e por mais que a gente precise manter esperanças, porque sem esperanças não há utopia, sem utopias não há transformação, né? Ceder realisticamente a situação como ela se formula de uma maneira trágica, né? Em relação à pobreza, em relação à discriminação de diversas identidades não aceitas, do ponto de vista racial, de gênero, de sexo, de pessoas com deficiências, enfim, aceitar isso como sendo aquilo que decorre da sociedade neoliberal, porque a história acabou, assim nos disseram os pós-modernos. Tem livro com esse título, artigo, né? Fukuyama com esse título, a história acabou. O equilíbrio do mundo se faz pela economia e, em decorrência, pelos efeitos de sociedade neoliberais e, bom, as exclusões, as perseguições, as violências, inclusive religiosas, pensando agora, por exemplo, que 2, 3 dias atrás, um desses pastores tarados de igrejas neopentecostais, aos berros, dizia: a igreja está na rua. E a igreja está na rua significava: vão acabar com os terreiros. E a violência contra o povo de terreiro, que é pobre, que é negro, que já existe, né? Mas vai estourar, o sujeito está fazendo uma profissão de fé ali, né? Então, claro, como estava dizendo, eu desembarquei no contemporâneo, não gostei do que vi e também não procurei evitar, porque é claro que existem motivos para esperança. Se nós trabalharmos, por exemplo, numa questão que é candente hoje no mundo globalizado, é que o mundo, o planeta, foi arrazoado pela eficácia tecnológica, posto numa dimensão de mercado, portanto, de demanda, de consumo, de tudo, como eu tenho dito aqui, de bens e serviços, que é o habitual, a corpos e subjetividade, tudo, né? Mas o local não desapareceu. Há uma tensão entre local e global, que, dependendo de como se olha, se chama glocal ou logal, né? E essa questão do lugar, que eu ali trato no ensaio sobre os migrantes, a perda do lugar no contemporâneo, né? Na sociedade, na cultura também contemporânea. Então, é a questão do lugar versus, vamos botar assim um pouco em suspenso, porque há uma complementaridade, não há uma oposição absoluta. O global, que é o mundo da eficácia tecnológica, o mundo regido pela eficácia, demandado pelo consumo. No local, nós encontramos a estruturação da sociedade, não segundo o regime, ou pouco, porque não se foge, pouco ou menos pelo regime neoliberal, econômico e social, e mais pelos regimes de vizinhança, os regimes de comunidade, onde se desenvolvem, como que naturalmente. A gente sabe que em sociedade, na cultura, esse natural não é propriamente natural, né? Mas como que naturalmente, por necessidade de sobrevivência,
vínculos de solidariedade que não existem na sociedade global. Não porque a sociedade global seja especialmente malvada, mas porque é do global a abstração. O mundo globalizado tem uma qualidade de abstração enorme. É claro, quando o espaço e o tempo tecnologicamente se concentram num só, como nós estamos aqui, né? Quem é que está em Brasília sofrendo um frio desatinado? Oi, Fabio. Fabiana, não, né? Bom, Ana Cristina. Está lá em Brasília. Tem pessoas que estão em outros lugares, em outras cidades, né? Mas estão aqui. E a mesma coisa é tempo. Quer dizer, a Zilda amanhã está indo para Paris. Se ela continuar participando de lá, ela vai estar 5 horas adiante de nós. Para ela, agora, vão ser 4h30 da tarde. O sol vai estar começando a se pôr. Não, porque agora vai entrar o verão, mas 4h30 da tarde. Então, essa concentração de espaço e de tempo é um artifício tecnológico das tecnologias de informação que geram satélites, etc, etc. Isso dá uma artificialidade. O artifício é, agora, positivo, porque engendra, produz, é eficaz e permite consumo, por exemplo, o consumo de uma aula, né? Que se completa por uma generalidade abstrata. Então, se um vulcão entra em erupção, sei lá, no Haiti, ou há um pavoroso terremoto lá e morre muita gente e tal, a sociedade global, sociedade aberta, a sociedade global foca uma solidariedade ocasional, genérica focada, que dura enquanto se decide mandar para lá cobertores, roupa, artigos de higiene pessoal, remédios, água, né? Chegam às toneladas e param. Então, a solidariedade constante, quase dizendo assim, a solidariedade da pobreza, mas não quero também romantizar, né? Porque ela é movida pela necessidade de sobrevivência, mas a necessidade de sobrevivência faz partilhar um pouco. Então, há aí uma preservação, se não for subjetiva, moral e profunda, religiosa ou o que for, mas prática pelo menos de uma solidariedade em que vigora amor. Eu poderia ir por aí, para fugir do terrível, do espantoso mesmo, né? Em que eu desembarquei quando cheguei na sociedade contemporânea, depois de viajar durante 10 anos no século VI a.C., até mais, porque eu comecei lá nos míticos, 7, 8, 9, 10 a.C. E desembarquei aqui no século XXI, né, no século da pós-verdade. Escrevi o último livro, já era esse, da pós-verdade. E não gostei do que vi, escolhi os meus temas, aqueles que me são caros. E entre eles, sem dúvida, a pobreza é o que Heidegger chamava o mais digno de ser pensado. Pelo o mais digno de ser pensado, ele queria dizer, se não se pensar isso preliminarmente, pré-judicialmente, como se diz, em direito se diz, quer dizer, aquilo que precisa ser julgado antes de todo o resto, não se avança sobre o resto. Então, a primeira questão, o mais digno de ser pensado, para Heidegger, desculpa, na filosofia, é a questão do ser. Então, ele dedicou a vida dele inteira a isso, das mais diversas maneiras. Foi um filósofo extraordinariamente grande, um dos que vai ficar, e prolífico,
Ele não atacou um lugar só, ele foi à técnica, ele foi à arte, ele foi à natureza, ele foi ao logos, ele fez história. Dá para ler uma história da filosofia em partes, né? Lendo diversos livros, artigos, ensaios e conferências de Heidegger, mas a questão guia nunca deixou de ser a questão do ser. Qualquer coisa de que ele tratasse. Ele tem um ensaio excepcional sobre a técnica nossa contemporânea, ele chama a essência da técnica moderna. Está usando aí palavras que nós já não usaríamos, essência, talvez, né? Palavra de que eu gosto muito, mas está condenado. E quando ele diz técnica moderna, ele está falando da nossa, a contemporânea, aquela capaz de arrazoar, que era uma palavra que ele usava, dar sentido, né? Tecnologicamente o planeta, a planetarização da técnica. Foi ele que inventou, talvez, esse sintagma, né? Planetarização da técnica. Mas o tempo inteiro ele estava tratando ali de ser, ocultação, desencobrimento, o modelo de ser e de verdade que ele foi capturar lá nos pré-socráticos, cuja escuta, a escuta de cuja filosofia ele procurou a vida inteira, porque a outra a gente conhece, deu no que deu. Então, quem sabe recuperar aquela, foi o fim do curso nosso passado, né? A Esperança da Verdade. Quem sabe recuperar aquela que ficou congelada lá atrás, não sofreu a usura do tempo, porque no século IV Aristóteles a condenou, disse que aquilo não era filosofia, e pronto, nunca mais apareceu. Então, não foi comida pelo tempo, não foi transformada, está lá como que em estado de mamute congelado na tundra siberiana. E quem sabe a gente pode usar. Bom, e Heidegger, sem ter tido que enfrentar o tempo que nós estamos enfrentando, ele morreu em 1974, antes da Revolução 2.0 e da sociedade 4.0 em que nós vivemos. Pós-verdade, essas coisas todas, não passou pelos pós-modernos, fim da verdade, da representação do sujeito, do real, dos fundamentos, né? Não passou por aí. Mas viu com uma lucidez que os grandes filósofos têm o que poderia acontecer. E se um dia nós acordarmos e o planeta tiver sido arrazoado pela técnica, essa planetarização da técnica eliminaria a única forma que ainda restou, que é uma redução, para a natureza se dar como disponibilidade, já disse isso aqui, e eliminaria também a essência do homem, que é a liberdade de pôr em questão, porque tudo se regeria agora pela eficácia tecnológica, né? Então, o mais digno de ser pensado para ele era a questão do ser, não metido numa abstração universalista dos filósofos ao longo da sua história, aqueles que Nietzsche, justamente por isso, no século XIX, condenou, disse que eram todos uns produtores de múmias conceituais, nada de vivo jamais saiu das mãos desses senhores, tecelões de teias de aranha, é como Nietzsche escrevia, né? E eles padecem de um egipcismo, né? As representações egípcias são de lado e imóveis, né? Padecem de um egipcismo, eles têm horror à história, à transformação, ao devir. Por isso é que eles ficam procurando o ser, mas o ser é uma ficção vazia. Como eles não encontram, botam a culpa no corpo, nos sentidos, no testemunho dos sentidos, ele não usava a pulsão, nos instintos, né? Toda a filosofia fez isso, de fato. E não sobra ninguém. Ele dá uma liberadazinha assim, em Heráclito, algumas linhas, e depois carca de novo, né? Sobrou ninguém. Destruiu a filosofia. Na base da crítica desse universalismo, das ideias, dos abstratos, dos genéricos, do o conceito, a ideia. Tem várias passagens magníficas sobre isso. Então, quando Heidegger fala de ser, ele não está fazendo essa enorme abstração. Ele está falando, nesse ensaio da técnica, sobretudo, mas também sobre a arte e outros,
Ele está dizendo, nós estamos em risco sério, de nos perdermos, de perdermos nossa essência humana e de a natureza perder aquilo que ela é: encobrimento, desencobrimento, mostração e ocultação, como eu tenho dito aqui, sístoles e diástoles, que mantém a vida, sem as quais um coração está morto, ou explode, ou sangra até não ter mais sangue, né? Então, ele é um filósofo. A linguagem dele é muito difícil. Quando eu comecei a ler Heidegger no mestrado, eu chorei lágrimas verdadeiras. Eu não conseguia entender. Chorei mesmo. Até atravessar a linguagem dele. Atravessada a linguagem, as ideias a gente acompanha bem. São fabulosas, né? E o que ele estava fazendo? Pegando aquela noção que atravessou toda a história da filosofia, era a mais geral que podia haver. Mais geral que podia haver. E trouxe para a vida, de uma maneira que não é a que nós precisamos fazer agora, em termos éticos, porque agora é a vida que está em risco mesmo, e não é a vida, as nossas vidas. Nietzsche ainda falou de a vida, vontade de potência como a força vital, né? Mas isso ainda era uma espécie de genérico, valia para toda a humanidade e tal. Não, agora são as nossas vidas. Tem nomes aqui, ó, debaixo dos nossos quadrinhos aqui, né? As nossas vidas. Então, efetivamente em risco. Então, as grandes abstrações não funcionam mais. Elas falam de o homem. Não tem, não existe, não há. Né? E insistir nisso é um desserviço à vida. Sigamos Nietzsche nisso, é um desserviço à vida. Então, quando Heidegger propôs que o mais digno de ser pensado é ser, o que ele estava dizendo é que, se nós não pensarmos previamente ser, nada saberemos e nada poderemos fazer em relação a homem, mundo, natureza, coisas e aquilo que os humanos fazem. Arte, ciência, técnica. Primeiro é preciso pensar ser. Então, quando eu desembarquei no contemporâneo e escolhi os temas que me são caros, e os escolhi porque eles são a dimensão perigosa, mortífera do momento que nós estamos vivendo. E a filosofia não existe para... Me lembrei agora de um verso de Manuel Bandeira. O resto deixo para as meninas, né? E as amadas que envelheceram sem maldade. Mais ou menos assim, estou citando muito de memória, que não anda boa. E as amadas que envelheceram sem maldade. As coisas boas, delicadas e tal, ficam com elas, porque a vida está difícil, a vida é dura, né? Então, eu escolhi, de propósito, não porque eu seja uma pessoa pessimista e para baixo, pelo contrário, sou o contrário disso, né? Porque é dessas questões que nós temos que dar conta. Essas são as questões dignas de serem pensadas, não que as outras não sejam. A comunidade, a esperança, né? Isso tem que estar atravessando a todo momento aqui a nossa reflexão, senão a gente vai cair na depressão do pensamento, que mata. Mas escolhi essas coisas duras, porque elas precisam ser pensadas preliminarmente, para nós sermos capazes de recuperar algumas dimensões de utopia, por exemplo, que nós perdemos. Perdemos porque, e aí eu estou falando da minha geração, né? Eu tenho idade para ser pai de alguns de vocês, para ser irmão de outros, irmão mais velho, e avô de alguns de vocês aí. Então, a minha geração acreditou na Revolução, viveu pela Revolução. E essa sumiu do horizonte nesse momento. As lutas são outras, né?
e quando há lutas, quando não há uma desistência em relação à situação aparentemente sem solução. Aquele outro mundo possível está cada vez mais restrito a pouca coisa. A gente está se satisfazendo com muito pouca coisa para esse outro mundo possível. Porque se o desejo e a convicção de que é possível um outro mundo possível não for puxado por uma grande utopia, a gente se contenta com o pouco que consegue modificar aqui e ali. E está muito bem que modifique aqui e ali, porque modifica para melhor. Mas é preciso mais do que isso. Então, é claro que os aspectos positivos da nossa atualidade precisam atravessar essas reflexões escuras que eu me propus a fazer ali no livro, que estou trazendo para cá, testando cada uma delas aqui na pós, aqui nos cursos. Entre os temas escolhidos, quer dizer, aqueles que me são caros, entrou a pandemia, porque eu comecei a escrever o livro em maio de 2020, então a pandemia tinha que ser tratada, foi o primeiro ensaio, mas a gente já conviveu com ela, essa está desaparecendo devagarzinho, outra virá, e aí veremos. Os outros 5 temas são mais permanentes. E, entre eles, o mais digno de ser pensado, no sentido heideggeriano, é a pobreza. Assim eu suponho. É a pobreza porque, entre aquilo que eu venho procurando pela minha vida inteira, eu posso dizer assim, um pouco anacronicamente, porque a palavra não existia na minha vida inteira, que são os paradigmas, as condições de possibilidade de dar-se sociedade, cultura, darem-se relações humanas, economia política, relacionarem-se poder, saber, práticas, instituições, como Foucault nos ensinou. Essa da pobreza isso é uma proposta, não é uma hipótese, é a que demarca o paradigma da humanidade contemporânea. Quer dizer, de nós, como aqueles 7 e tantos, quase 8 bilhões de pessoas, e as nossas diferenças e semelhanças, aglutinações e oposições, as placas tectônicas se batendo ali, né? De que eu já falei aqui, mas vamos voltar a esse tema. Isso que talvez a palavra humanidade já esteja muito batida, porque ela falou da generalidade de todos os humanos, ou da essência do que é humano, assim como, sei lá, a cavalidade é a essência do que é cavalo, a humanidade é a essência do que é humano, e essência não é a questão, mas, quer dizer, o abstrato, universal, ou os universais são um problemão, a gente vai ter que enfrentar num determinado momento. Mas não é aquilo que vai nos permitir meter a mão na massa viva do mundo, onde as nossas vidas comuns e aquilo que nós fazemos em comum com as nossas vidas comuns, que é o que me interessa. Né? É aí que está o risco e é daí que deve provir a salvação. Isso é outra obsessão de Heidegger, são versos de Hölderlin, e como ele estava passando o bastão da filosofia para os poetas, ele usava muito esse verso, né? Esses 2 versos. Então, sim, a pobreza é o mais digno de ser pensado. É aquilo que deve ser pensado preliminarmente, quer dizer, in limine, no começo, antes de propriamente se começar, é preciso considerar a pobreza. E é isso que eu estou propondo aqui, nesse curso. Mas parece que a gente está dizendo uma coisa boa e mete um mais, porque agora vai dizer uma coisa ruim. Não é. Paralelamente a isso, e eu disse no começo da aula, eu
vou começar essa aula com a confissão de uma paixão. A questão da minha vida inteira, e a minha vida inteira são os 50, em setembro, 51 anos que eu tenho sido professor aqui na ECO, e mais uns anos para trás de faculdade e de juventude quase mesmo juvenil. Porque, como eu também já disse aqui, eu acho, eu encontrei um livro de História da Filosofia, Will Durant, História da Filosofia, aos 12 anos, na biblioteca do meu pai. Li aquilo com uma paixão desmedida, nunca me desapaixonei da história da filosofia por causa da sua história, não por causa dos seus sistemas, porque são todos diferentes, um bate no outro, aí eu vou ter que escolher qual é o que eu prefiro, né? Não sei, escolheria talvez Aristóteles, porque é um sistema total, ou escolheria Hegel e Marx, porque estão voltados para a transformação da realidade, Marx, sobretudo, ou Nietzsche, teria muito prazer em escolher Nietzsche. Mas isso significa que todos os outros têm que ser chacinados pela escolha de um sistema, de um filósofo, de uma escola. Não é o que me interessa, não é o que me agrada. Pelo contrário, me desagrada um bocado, né? Fazer essas escolhas. Elas são, usando uma palavra do português antigo, burras. Elas são burras, porque desqualificam contribuições excepcionais das outras escolas. Então, eu realmente amo a filosofia e não a abandonei até agora, apesar de tudo que dizem os pós-modernos e tal, por causa da sua história. Bom, e a questão para mim, então, tem sido desde lá, desde os 12 anos, a questão da verdade, que é a questão da filosofia. Pode chamar ser, pode chamar Deus, pode chamar natureza, sujeito, conhecimento, pensamento, reflexão, questão, narrativa, os nomes que se derem, convencimento, correção, as diversas experiências de verdade que foram feitas ao longo da nossa longa história, 10 séculos antes de Cristo até agora, são 3.000 anos, e um pouquinho não desprezível, porque essa nossa época é tremenda, né? Questão da verdade. Aí pode-se dizer, bom, mas é a questão da filosofia, já não faz nada demais, é a questão da verdade mesmo. Pois é, mas é que não é só a questão da verdade como uma questão filosófica, é uma paixão pela verdade, como a dimensão propriamente existencial da minha vida. Acho que isso soa assim muito altissonante, né? Minha vida é determinada pela paixão pela verdade. Mas não é falso. E isso quer dizer, qualquer questão de que eu trate, assim como Heidegger, qualquer questão de que ele tratasse era atravessada pela sua compreensão de que o mais digno de ser pensado é ser, qualquer questão de que eu trate, inclusive esta, a mais digna de ser pensada hoje, a pobreza, é atravessada por essa paixão pela verdade. Eu não vou fazer um curso para dizer qual é a verdade da pobreza. Isso seria assim, uma coisa antiga, porque aí eu estou procurando pela essência da pobreza, o que significa a pobreza na sua natureza essencial, qual é o conceito de pobreza, que é propriamente verdadeiro, todos os outros sendo falsos, etc. Não vou fazer isso. Mas, de algum modo, que eu não sei ainda qual é, mas que me encanta saber que eu não vou estar perdendo ao longo desse curso, em que parece que eu estou falando de outra coisa porque cheguei no contemporâneo, saí da história da filosofia, não saí, nunca vou sair, né? Mas teria saído da história da filosofia, agora vou me ocupar de coisas de que se ocupam as ciências sociais, por exemplo. E ficaria ali junto das ciências sociais, usando os seus dados e informações, refletindo sobre eles,
Não é isso. Isso seria bom, mas para quem tem a paixão da verdade, seria um empobrecimento. Então, como é que ela vai atravessar essa reflexão? Não é uma descrição, isso aqui ainda tem a pretensão de ser filosofia. Então, essa reflexão sobre as qualidades concretas, estruturantes das humanidades, as duas meias humanidades, como eu já disse aqui, contemporâneas. Não era assim antes. Na aula passada eu dei alguns exemplos de como os hebreus, os cristãos primitivos, a Idade Média, os bispos, né? A Idade Média mais tardia, já baixa Idade Média, tratavam os pobres, às vezes de uma maneira muito positiva, que ocultava a sua pobreza, o fato real da sua pobreza, por trás de eles, pela sua paciência, né, serem os merecedores do reino do céu, ou pela sua simplicidade, serem aqueles que podiam propiciar sabedoria lá entre os estoicos. Então, nós vimos que não há o pobre, os pobres. Há, em cada época, modos diferentes de tratar aqueles que estão à margem da sociedade por carência material, sem dúvida, mas essa carência material sendo avaliada segundo critérios, triada segundo filtros, muitas vezes positivos. Não há possibilidade de fazer isso no momento em que nós estamos vivendo. Pela proposta que eu estou trazendo para cá, que é a de que há exclusão, há uma exclusão. Porque sempre há. Os pobres sempre foram excluídos. Seja que pobres tivesse o nome de classe dominada. Classe dominante, classe dominada. Foi o que Marx nos ensinou. Isso é século XIX, quando as ideias de evolução, transformação, desenvolvimento e revolução, né, estavam norteando aquele século, o século da história. Portanto, o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento cada vez mais contraditório das forças produtivas muito avançadas, com as relações de produção, as relações sociais de produção muito atrasadas, geravam tensões que só uma revolução resolveria, ao revolver e criar outro mundo. Classe dominada. Estamentos, castas, na Índia, por exemplo. Os intocáveis. São maneiras diferentes de tratar os pobres reais, concretamente pobres. Nesse momento que nós estamos vivendo, a globalização pela via da eficácia tecnológica. Vamos martelar muito essa palavra eficácia, porque ela é um paradigma. Por que é que não se trata mais de verdade para os pós-modernos? Porque se trata de eficácia, de funcionar, de dar certo. Em relação a quê? A demanda. A ordem que demanda a eficácia é o consumo. Então, tem uma ordem de mercado. Eu já dei aqui o exemplo das células-tronco. Células-tronco são células, sem dúvida, portanto, são reais, são realmente células. Mas em que elas são mais interessantes do que uma célula real que seja só aquilo que ela é? Um neurônio, por exemplo. Um neurônio é um neurônio, é um neurônio. Só. As células virtuais, células-tronco, também são um neurônio. Mas, diferentemente do neurônio, também são tecido epitelial. Diferentemente do neurônio e do tecido epitelial reais lá fora, o real, velho e bom real, também são células hepáticas. A depender da demanda.
de uma epidemia ou de um imenso incêndio que gerou grandes queimados que precisam de pele? Mede-se. Há o banco de células-tronco que fornecem aquilo que foi pedido. É uma demanda atendida pela eficácia das grandes tecnologias disponíveis hoje. E o real, que continua existindo, evidentemente, os neurônios, que só são neurônios, que não têm capacidade de se transformar em nenhuma outra coisa, né? Continuam existindo. Os pós-modernos não dizem que não há mais neurônios, é claro. O que eles dizem é que é mais interessante olhar para uma célula-tronco que pode virar um neurônio sob demanda do que olhar para um neurônio que é só um neurônio, que só interessa ao neurologista. Então, essa noção de eficácia que enfraquece, afrouxa, ou, segundo eles preferem, lá os pós-modernos, e depois agora, 2016 para cá, em que se fala de pós-verdade, né? Nós que utilizamos apenas narrativas, opiniões, pegamos a opinião que nos serve, vamos para as grandes polarizações, porque não tem acordo possível, não tem lugar do meio, onde a verdade, como uma virtude, Aristóteles pôs assim, como uma virtude possa se produzir, a verdade ficou enfraquecida, eu dizia, e aí acrescento, segundo o modelo de então, que foi um modelo de muito tempo, mas um só. Houve muitos outros modelos de verdade, dos quais se podem, hoje, no momento da crise, aproveitar várias coisas. Né? Mas não, acabou a verdade morreu, não há mais verdade. Assim é dito agora quando nós estamos no reino da pós-verdade. E o que reina aí é a eficácia, é o interesse. É o interesse. Interesse não é uma coisa intrinsecamente ilegítima, não. É o que, quando não há verdade, só há interesse, só há opinião, só há narrativa, não se pode mais distinguir fatos objetivos de opiniões. É essa a definição de pós-verdade que o dicionário de Oxford dá. E pega-se aquilo que pode até ser o fato objetivo mesmo, mas não se sabe. Porque para todo mundo, as opiniões que circulam, se forem boas, se nos fortalecerem, a nós que as escolhemos, são como se fossem os fatos objetivos, só que não se sabe. Terraplanismo não faz mal a ninguém. Existem estudos científicos que dizem que não é impossível. Quantas vezes vocês ouviram isso? Né? Não é impossível. E também que a Terra seja redonda e tal e coisa, também já há estudos científicos abalizados para dizer que isso é uma hipótese científica, não necessariamente verdadeira. A gente tem ouvido isso. Tá? Então, quem diz isso está convencido de que as suas escolhas, por exemplo, a escolha terra plana, é uma escolha objetiva. Tem até lastro científico. Então, uma baixa acentuada, uma derrocada na bolsa das ações da verdade. Esse é o momento em que nós somos chamados a viver. E, portanto, se o objetivo do curso fosse dizer qual é, afinal de contas, a verdade da pobreza, nós estaríamos tropeçando. Em grego, a pedra em que se tropeça se chama skandalon. Então, nós estaríamos produzindo escândalos, seríamos escandalosos, no sentido de que estaríamos inteiramente fora do mundo real, onde a pobreza se passa, onde as dominações se fazem. Então, quando eu proponho a verdade como um paradigma, quer dizer, como o conjunto de condições de possibilidade de haver hoje uma humanidade na regência da eficácia tecnológica.
e que essa humanidade seja imediatamente, por causa disso, por causa da regência da eficácia tecnológica, sob demanda, consumo, mercado, existe uma enorme parcela da humanidade excluída. E suponho, mas não sei se vou saber, se nós vamos saber juntos até o final do curso, que essa exclusão é irreversível. Eu já não estou falando de a humanidade como a essência do que é humano. Eu estou dizendo que há duas humanidades. Não duas humanidades completas, porque elas se chocam. Duas meias humanidades, que têm qualidades dinâmicas diferentes. A meia humanidade, que corresponde mais ou menos à metade da humanidade mesmo, a uns 3 bilhões de pessoas. Aliás, nota de pé de página, um dado que eu vi anteontem. No ano passado, foram criados, o número eu não sei de cor, mas o número que me vem é 235, mais de 200 bilionários. E, ao mesmo tempo, o número de pessoas em estado de pobreza extrema, fome, ultrapassa 200 milhões de pessoas. Então, não é a mesma humanidade, né? Essas duas meias humanidades, a que consome e a que não consome, a que dispõe da eficácia tecnológica para produzir um mundo para si, e a que não dispõe dessa eficácia e vive mais próxima da natureza, onde morre, são duas meias humanidades. A exclusão é real, a exclusão talvez seja irreversível, de fato não sei, gostaria que não. Mas para isso é preciso que alguma coisa apareça ali no nosso horizonte, alguma coisa como uma utopia, que nós podemos produzir entre nós aqui, ou que podemos reconhecer como vinda do mundo, que seria naturalmente o ideal, mas não está pintando nesse momento. Essas duas meias humanidades têm, como eu disse há pouco, dinâmicas distintas, segundo o modo como se enquadram, bem ou muito mal, no mundo globalizado, pela eficácia tecnológica e o consumo. Vou ficar repetindo isso, porque isso é paradigma de época, paradigma de época, da nossa época, que pode ter começado lá pelo meio do século XX, na época, no momento da Segunda Guerra, quando se jogou a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, como um desejo de eficácia, não como uma aplicação técnica de um conhecimento teórico, científico, como era antes a relação entre ciência e técnica, entre saber e fazer, quando se usou o gás, o zircão 35, para, com uma pequena cápsula, matar dezenas, centenas de judeus, e homossexuais, e católicos, e deficientes, e poloneses, etc., de uma vez só, que achavam que estavam indo tomar banho. Nesse momento, a relação entre saber e aplicar o saber fazendo se dissolveu, o saber e o saber poder se encontraram numa fusão a frio inimaginável antes. A primeira vez que a pergunta foi feita sobre se o conhecimento teórico prevalece ou não sobre o conhecimento prático, a aplicação, foi feita por Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, há 2.400 anos, e repetida várias vezes ao longo da história. E a resposta sempre foi: o teórico predomina sobre o prático, porque no teórico é que está a verdade, no prático está a utilidade. A utilidade é a aplicação da verdade, não pode substituí-la, não pode estar acima dela. Não é mais. No paradigma da eficácia, se precisar dizer o que predomina, é a utilidade.
provavelmente é ainda a fusão de saber, ciência moderna, mas a tecnociência agora. E saber fazer, know-how, a tecnologia aplicada às grandes transformações do mundo. É isso que prevalece, não é mais a ciência que sabe e a técnica que aplica a verdade da ciência. Acabou. Se voltará ou não sei, mas acabou. Então, nesse mundo assim investido pela técnica, não de qualquer maneira, técnica agora quer dizer a indiferenciação entre saber e fazer, com a crescente predominância do fazer, da utilidade, da eficácia, e o crescente desaparecimento que a ciência ainda encarnava, à medida em que a filosofia ia se enfraquecendo, desde o século XIX é assim, né, da verdade. Enquadrado dessa maneira, o enorme contingente da pobreza, isso que eu tenho chamado uma África de sofrimento, apenas para chamar a atenção para o continente físico da pobreza extrema, a África subsaariana, sobretudo, mas sabendo que isso é um nome modelar para o mundo inteiro. Está em todo lugar. 100 quilômetros do Rio, aliás, não precisa ir a 100 quilômetros, aqui na minha rua, né, onde se dorme. Agora nem tem mais acontecido. Encostado num edifício ali. Frio, calor, qualquer coisa. Estava lá. Esse imenso contingente, essa é a hipótese do curso, né, conduz, dá ritmo e dinâmica à humanidade inteira, porque é nela que a tendência entrópica, a tendência de desorganização, de descentramento, de dispersão da humanidade se apresenta. Ali, na grande pobreza, não há ordem, não há sociedade no sentido de organização, de poder, de nação, mesmo quando essa grande pobreza se apresente sob a forma de uma nação dominada por um Estado que a explora brutalmente. Nós conhecemos, na África e na Ásia, sobretudo, mas não só, países assim, que exploram brutalmente a sua população, que é extremamente pobre, enquanto os dirigentes são das pessoas mais ricas do mundo. Então, mesmo quando há a aparência de uma organização, de uma população extremamente pobre por um Estado, o Estado e a população não têm conexão verdadeira. E a população é entrópica nesse sentido de que ela se submete a uma espécie de desfazimento, de esgarçamento. A entropia sendo isso. A segunda lei da termodinâmica, da qual a teoria da informação, também já falei disso aqui, a teoria da informação tira o núcleo da sua, justamente, teorização, é a de que a tendência do universo é para a morte por indiferenciação, morte calórica, vai morrer de frio. Não havendo mais diferenciação, quer dizer, organização, portanto, informação, o universo tende a ficar em todos os seus pontos idêntico a si mesmo, mas não idêntico a si mesmo pela afirmação de identidades, mas pela desordem generalizada em todas as direções. E com isso é que o universo acaba. Daqui a muito, muito, muito tempo, mas nos diz respeito desde agora. A gente tem coisas para fazer desde agora. E no meio dessa
entropia crescente, no sentido de que se alastra, e para nós se alastra em números cada vez mais assustadores, há focos de informação crescente, que são as sociedades organizadas segundo uma economia de mercado, de livre concorrência, que não existe, mas assim dita, de sociedades neoliberais, de consumo. A sociedade humana, as sociedades humanas, quando organizadas segundo certas regras que fazem crescer sentido ali, por mais que esse sentido seja o da mais extrema exploração, exclusão e, para usar uma palavra antiga, maldade. A esse setor de informação crescente, eu tenho chamado de enclave. O enclave é um estado dentro de um estado, vamos dizer assim, é uma localização, é um local que se caracteriza fechado em si mesmo, né? Dentro de um círculo mais amplo que ele não representa, que ele contraria. Então, um enclave de riqueza no meio da pobreza significa a riqueza se garante enquanto riqueza e contraria o círculo maior em que ele está encravado da pobreza. Então, há um enclave de riqueza, representado por aquele 1%, 10%, que tem a seu dispor metade da riqueza mundial. Metade da riqueza mundial. Vamos ter o primeiro trilionário no ano que vem, o Musk. Né? Trilionário. Significa que tem 9 zeros depois dos números iniciais da fortuna dele, da riqueza dele. Muitos bilionários, milionário hoje está quase, é praticamente pobre, né? Diante de trilionários e bilionários. Bom, esses concentram metade da riqueza. Metade da humanidade está excluída de qualquer ou de quase qualquer relação com bens. Algumas, como esses 200 e poucos milhões, que em paralelo aos 200 e poucos unidades de bilionários que se criaram no ano passado, entraram no regime da pobreza extrema. Então, tem metade da humanidade que não divide a outra metade da riqueza. Então, nós temos 10% de pessoas no planeta que assambarcam metade da riqueza mundial e temos metade da humanidade que não dispõe da outra metade. A outra metade é dividida muito desigualmente por aquilo que a gente vagamente chama de classe média, né? São os mais ou menos remediados, os um pouquinho mais postos dentro da sociedade de consumo, consomem alguma coisa, né? Num país em que a renda média, mais ou menos, é de 1,3 a 1,8 mil reais. Pouco acima do salário mínimo, sabendo que existe um contingente imenso de pessoas que vivem abaixo do salário mínimo. A renda média é puxada para 1,3, 1,8 salários mínimos por causa das grandes riquezas. Então, a distribuição não é, eu ia dizer igual, obviamente seria extremamente desigual, 1 a 10%, metade da riqueza, e a outra metade da riqueza distribuída pelos 90% da humanidade. Não, porque meia humanidade está excluída dessa outra metade da riqueza. Então, essa exclusão é uma força de dissolução da humanidade, porque tem meia humanidade
nessa condição. É uma força de dissolução da humanidade planetarizada pela eficácia tecnológica e o consumo. Essa meia-humanidade se sustenta fortemente pela concentração de riqueza no 1% e no 10%, né? E fragilmente no resto, que se distribui, como eu já disse aqui, muito desigualmente, por pessoas que dispõem de alguma coisa, comem, têm sua casa, ou pagam seu aluguel. E, de repente, vem a pandemia. E o aluguel não pode mais ser pago, porque essas pessoas não estão trabalhando, e os seus patrões não estão pagando o tempo que eles não estão trabalhando, porque essas pessoas não têm culpa da pandemia. Elas, de repente, ficaram sem condições de comer. E, no início, eu achava, porque isso, às vezes, tem umas recaídas polianas, que os patrões estavam sustentando essas pessoas, enquanto elas não podiam trabalhar, porque a pandemia estava batendo 4.000 mortes por dia, né? Estavam sustentando essas pessoas de modo que elas pudessem manter, no mínimo, as suas condições de vida anteriores, que não eram nada brilhantes. Mas depois se viu que até no começo teve isso e foi se largando à medida que o tempo foi passando. Então, pessoas que viviam lá pagando seu aluguel, comendo modestamente, mas comendo, pararam de receber, pararam de poder pagar o aluguel, pararam de poder comprar comida. E famílias inteiras foram para a rua. E tem os estudos sociológicos que são famílias recém-chegadas à rua. Elas ainda têm roupas boas, por exemplo, é um dos critérios. Têm roupas boas, não estão maltrapilhas, não estão acostumadas à rua. É uma população de rua recém-chegada e envergonhada dessa posição. O que eu quero dizer com isso? 2 anos atrás, 3 anos atrás, essas pessoas estavam numa classe média, média baixa. Agora estão engrossando as fileiras dos pobres, que não moram nem comem, e que vivem de caridade pública ou de instituições, vivem do padre Júlio Lancelotti. Então, essa conjuntura me faz pensar ensaísticamente, portanto, tentativamente, tocando, não é? Definindo, dando o conceito, tirando daí as consequências e fazendo uma teoria. Eu renunciei a isso há muito tempo, ou nunca tive essa intenção, porque sempre contei história. E a história é toda relativizada ao tempo, às épocas, não tem? Mas agora, ainda mais, frouxamente circulando, tentando puxar fios, enovelando, desenovelando, eu trago a ideia de que a pobreza, sendo a repensar, não vou dizer a demonstrar, isso não é uma teoria matemática, que pode ser demonstrada, lá na filosofia nunca se demonstra, mostra-se. Mas vou voltar a isso, portanto. A pobreza sendo a qualidade mais dinâmica da humanidade atual, significa 2 meias humanidade, porque é conduzida pelo aluvião do entrópico da tendência a desaparecer, o que afeta, evidentemente, o enclave de riqueza que precisa da pobreza, sempre precisa do resto, da sobra, né? Para ser rico. Então, que isso, a que se voltará várias vezes, é o caroço. Estou evitando a palavra essência, né? É o caroço, é o núcleo atômico do nosso
específico modo de ser no mundo. Vou voltar ao Heidegger. Quando está em Ser e Tempo, é o primeiro grande livro dele, é de 1927. Daqui a pouco vai fazer um século. Né? E é o livro que vai ficar, sem dúvida. Ele quer tratar da relação entre nós, os humanos, o homem, e o ser. O que é ser? Que é a questão mais digna de ser pensada, mas não quer tratar do homem a maneira humanista, como ele sempre foi pensado, essencialista, os humanismos, romano, cristão, renascentista, iluminista, são sobrecarregados filosoficamente, antropológica, psicológica, política, sociologicamente, porque ele está pensando a relação do homem com o ser, que é uma relação privilegiada. Ele propõe que só um ente, ente participe presente do verbo ser. Tudo é ente. Isso aqui é um ente, isso aqui é um ente, isso aqui é um ente. Tudo está sendo. Tudo está sendo. Ou já foi sendo, ou ainda virá a ser sendo. Entre todos os entes, só um existe para cuja estrutura, a cuja essência, ele ainda usa a palavra, ser importa. Ser ou não ser, eis a questão, né? Ser ou não ser importa ao homem radicalmente. Não é alguma coisa que vem depois. A necessidade de ser, o desejo de ser, a vontade de ser e o sentido de ser, que é por onde se chega à verdade, atribuir sentido a ser, a sermos, faz do homem o único ente, um ente especialíssimo, como ele diz, que ao subir, ao se puxar pelos cabelos na direção do a mais do que simplesmente homem, na direção do sentido de ser, da direção da verdade, V maiúsculo, sentido, S maiúsculo, cria mundo. Mundo, para Heidegger, o resultado dessa transcendência. Mas a transcendência não é nada que diga Deus, o que transcende o mundo no sentido do outro mundo, lá, o mundo das ideias, que se atribuiu a Platão. Eu discordo, acho que Platão era mais do que isso, um inventor do mundo das ideias, mas, enfim, sempre se diz, né? Platão separou o mundo entre o mundo aqui nosso sensível e lá o mundo inteligível, que seria, então, transcendente. Não, nada disso. Transcendência é puxar-se pela sua própria força, a força de inquirir, de questionar, de fazer questão, de insistir, de ser persistente em se aproximar do sentido de ser, na medida em que o homem se puxa para cima para tentar entrar na dimensão do que é ser, o que ele não consegue, porque ele não é o ser, ele é um ente, especialíssimo que seja, mas ele é um ente. Então, ele não consegue entrar, mas insiste em entrar. É insistente em entrar, mas fica sempre fora, né? Tentando violar as paredes, né, de ser, mas sempre fora, mas insistindo sempre. Existere, existência, existência é, então, para Heidegger, a essência do homem. O homem não tem uma essência abstrata. A essência do homem é insistir em questionar ser e em desejar possuir o sentido de ser, sem nunca consegui-lo. E é isso que faz a história. Os diversos momentos de nunca consegui-lo, os diversos momentos de questioná-lo, insistir,
não desistir, sistere aí, né? Sistir, existir, insistir ficando fora, tentando entrar, ficando fora. Então, a essência do homem é a existência. E a existência não é nada abstrato, não é nada de abstrato, como é óbvio, né? Então, ele precisa qualificar existência. É do homem que se trata e é do mundo, porque nesse movimento é que o homem cria mundo. Para Heidegger, não existe mundo animal, mundo vegetal, mundo não sei o que é. Mundo é o nome que se dá à insistência do homem em conquistar o sentido de ser. É aí que ele se eleva acima de si mesmo e faz diferença em relação a si mesmo e aos outros. Isso é o que ele chama mundo. Isso é técnica do pensamento de Heidegger. Isso é o que ele chama mundo. E vai, então, qualificar o homem como a primeira qualificação que ele dá. Haverá outras, né? Mas a primeira qualificação que ele dá é, portanto, a mais radical. É um ser no mundo junto de outros. O homem, definido pela sua existência, e não por uma vaga, universal e genérica essência humana. Também a existência não é um conceito, uma abstração. A existência se define e qualifica por um estar no mundo junto de outros. Portanto, pelo mundo e a alteridade. É por aí que começa a se qualificar, depois ele vai chegar lá na angústia, mas é por aí que começa a se qualificar o homem como um ser no mundo. Isso é genérico. Genérico no sentido de que isso vale para o homem em qualquer época do seu ser no mundo. E cada época deve ser pensada segundo as condições que essa época dá ao homem de questionar ser. Então, na Idade Média, por exemplo, as condições de questionar ser para o homem medieval punham Deus em cena. O questionamento de ser era um levantar-se como criatura na direção do Criador. Aí se encontrava ser. Obviamente não se dominava, não se penetrava, não se tinha para si. Isso é absolutamente óbvio, não precisa ser demonstrado num raciocínio lógico. Deus é o criador de tudo e o homem é a criatura. É a maior criatura, mas é uma criatura. Não tem a mesma natureza. Mas, visto por Heidegger, o homem medieval é aquele que se puxa para cima e faz isso pelo conhecimento, pela teologia, pela mistura da razão grega com a fé judaica, das verdades reveladas pela fé na religião, que não são claras e que precisam ser esclarecidas pela razão que veio dos gregos, essa fusão pororocal, imagino, né, da racionalidade grega com a religiosidade judaica, a razão e a fé, então, que fizeram um acordo, um longo acordo, durou 13 séculos. Se nós pensamos na totalidade da história da filosofia como 26 séculos, metade desse tempo vigorou segundo o acordo entre razão e fé do século I ao século XIII, né, entre razão e fé, que se chamou teologia. Então, a teologia foi, além de uma ciência, como eles chamavam, uma ciência sagrada, além de uma disciplina que se ensinava numa faculdade, a faculdade de teologia. Foi o meio existencial de elevar-se acima da animalidade da criatura animal racional, que é o homem, na direção da
sublimidade, no sentido do sublimado, que está acima de tudo, até do belo, do bom, né? Na direção da sublimidade de Deus. Tamanha era essa relação, o desejo de possuir o sentido de Deus, que a razão não dá, que houve nessa época, como em outros lugares do mundo, mas por outros motivos, em outros sentidos, movimentos místicos. Mistos é fechar os olhos. Não para olhar para dentro, mas para ver melhor. Então, o movimento místico é aquele que se dirige a Deus não pela razão, o raciocínio, a reflexão teológicas, mas pela experiência da vida como doação de Deus na direção do seu doador. Era o que eles chamavam de conhecimento de Deus, não era um conhecimento teórico, né? Conhecimento de Deus in via, no caminho, ainda durante o caminho. Essa era uma referência ao momento da fundação mesmo do cristianismo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: hoje vemos como que em espelhos quebrados e por enigmas. Então, isso significa na vinda do reino ou depois da morte, então veremos face a face. Ou a variante, verei como sou visto. Verei Deus como sou visto por Deus. Isso é então, é depois. A mística cristã é aquela que diz, não, é possível ver na vida, in via. E, portanto, subir na direção de Deus, dar os passos. Santa Teresa de Ávila tem livros fabulosos, né, mostrando como é que se faz isso. Subir na direção de Deus, fazendo o máximo possível para se desvestir de uma humanidade excessivamente ligada ao peso da animalidade, da carne, dos desejos, que é uma característica constante da filosofia toda, desde lá dos gregos, né? Aqui aplicada a uma outra dimensão. Até que no último momento se dá o que eles chamavam o rapto místico. Aí é Deus que, reconhecendo esse movimento, puxa para si. E a pessoa se dissolve na grande contemplação. E quando ela volta, não sabe dizer. Obviamente, não há palavras para isso. Então, é a poesia, São João da Cruz, por exemplo, a poesia, ou narrativas que hoje seriam consideradas francamente histéricas, sexualizadas ao extremo, como as de Santa Teresa, que na sua relação com Deus que ela viu face a face, não então, mas agora, não consegue dizer coisas diferentes como penetrada pelo teu dardo ardente. Isso é uma metáfora sexual, né? Altissimamente sexual, mas não era isso que ela estava dizendo. Isso é como nós lemos, pós-Freud, né? Que não é para regredir para lá, porque aí também São Francisco seria um histérico de conversão, porque recebeu as chagas, né, etc. Um anacronismo inteiramente vicioso isso. Estou dizendo isso apenas para indicar que cada época tem seu modo próprio, determinado pelas condições epocais. E aí sim, esse é o meu estudo, as condições epocais, né? Determinado pelas condições epocais de perguntar obsessivamente, doloridamente, porque não tem resposta. O que é ser? Qual é o sentido de ser e não ser? Essa Heidegger diz que é a questão da metafísica, que domina o pensamento filosófico. Por que ser e não antes não ser? Por que tudo é e não nada é? Né? Não era obrigatório.
do ser. Então, sentido de ser. Porque é aí que se garante o máximo de qualidade à humanidade. É em ser ela, a humanidade, na medida de ser, no caso, Deus. Então, por que citei isso? Apenas para dizer que cada época tem seu modo especial, no sentido de específico, epocal, de dirigir-se a mais do que si mesmo. O homem, a mais do que si mesmo, ser. Pode ser Deus, pode ser a natureza, pode ser o Logos, o que for. Então, o que eu estou propondo é que, na nossa época... Não, antes de dizer isso. Então, nesse movimento, que eu agora exemplifiquei um pouco, para não parecer que é uma coisa meramente teórica, não. Acabamos de ver na Idade Média que ele é totalmente diferente do que é para nós hoje, mas a estrutura é a mesma. Para Heidegger, a estrutura é a mesma. É um elevar-se acima de si mesmo, é uma transcendência que cria mundo. E a caracterização do homem, então, como um ser no mundo junto de outros, pois ele vai caracterizar como um ser precário para a morte, porque aí o homem está fazendo a experiência da sua finitude. Ser no mundo junto de outros é a experiência de lugar. Eu podia dizer a experiência de espaço. Ser precariamente para a morte é a experiência da finitude que constitui o homem. Não é aquela coisa espantosa e assustadora que virá lá no nosso fim. Não. Se a gente diz nosso, é porque já está determinado pela morte, que um dia virá, mas é ela que constitui, pela experiência antecipada da finitude, a nosso modo de ser. É daí que nós arrancamos para perguntar o sentido de ser, que nos daria uma pacificação diante dessa finitude. Mas isso eu digo só porque Heidegger me encanta. Onde eu queria ficar mesmo é ser no mundo junto de outros. Há, portanto, mundo, isso é o caracteristicamente humano, no sentido da existência, não no sentido de uma abstração qualquer, humanidade, essência, conceito. Há mundo e mundo é um estar junto de outros. Envolve alteridade. E eu estou propondo que o modo específico de ser no mundo da nossa época é determinado pela pobreza. Porque a pobreza é a força entrópica, condutora da humanidade atual, quer dizer, do conflito, do choque de placas das duas meias humanidades, a pobreza é o nosso modo específico de ser no mundo junto de outros. Junto de outros tem hoje para nós a qualidade ou desqualidade da exclusão. Ser no mundo junto de outros significa ser no mundo de tal modo que sua posição seja ser excluído. E talvez não poder voltar. Esse é um modo de ser no mundo. E se a entropia que se contém na pobreza, que gira a pobreza, que move a pobreza, é a força dominante da humanidade atual, constituída dessas duas meias humanidades que se chocam, então a exclusão é o modo específico de
alteridade de lida com o outro da nossa época. Então, ser no mundo, junto de outros, é ser pobre e excluído. Que esse seja o modo específico de ser no mundo, pensado como Heidegger nos propôs, né? Da humanidade atual, do homem atual, é a proposta que decorre, então, das que eu vinha fazendo até aqui, das duas meias humanidades, da apropriação da riqueza, e por que a pobreza, e a exclusão da pobreza pela indisponibilidade da eficácia tecnológica e das possibilidades de consumo, da eventual irreversibilidade dessa exclusão, vem dar aqui, e da entropia, né, que é a dinâmica da pobreza, e que conduz, então, ao arrepio do que seria o nosso instinto mais imediato, né? Que seria dizer que o que conduz a humanidade é a riqueza. E por mais que ela concentre, é ela que produz tecnologia, é ela que produz ciência, saber, aplicação do saber, transformação do mundo. Tudo isso é verdade. Mas proponho, não é essa a força regente da humanidade atual. A força regente é a entropia. Portanto, é a progressiva destruição. Tem um cenário distópico aí. Catastrófico, que se abate subitamente, é isso que catástrofe quer dizer, né? E pós-catastrófico, distópico, portanto. Tem um cenário distópico aí, que vamos ver se ao longo do curso, como eu mais ou menos fiz lá para o final do ensaio, nós conseguimos encontrar um buraco para vislumbrarmos uma saída, um outro mundo possível, a utopia, nesse cenário que, por enquanto, eu estou mostrando com as cores mais carregadas, porque é assim que precisa ser eticamente, porque o pensamento não está posto aqui no sentido objetivo da descrição de fatos, números mesmo, quando nós precisamos de números para entender a vastidão daquilo de que nós estamos falando. Mas eu estou pensando aqui eticamente. E eticamente é a exclusão, a possível irreversibilidade da exclusão, a força entrópica de dissolução, né? É isso que rege. E daí eu estou tirando essa proposta de que a pobreza, ao contrário do que o senso comum nos daria, mesmo o senso comum filosófico, o habitual, né, que põe a razão lá em cima, as luzes, e no nosso caso aqui seria a riqueza, lá em cima, como realização, alcançar, meritocracia, essas coisas todas, na contramão dessas evidências, né, propor que, por força de que é a entropia que conduz a humanidade nesse momento extremamente duro, o modo específico, o nosso modo específico de ser no mundo é a pobreza.